E hoje eu quero falar de um tema assim que é muito relevante, que é aquele colaborador ideal para você ter numa empresa inteligente. Campa, o que é uma empresa inteligente, Campa? Vamos lá. Empresa inteligente é uma empresa que funciona sem alguém ter que ir lá dizer, faz isso, faz aquilo, pega isso aqui, leva lá, liga pro fulano, liga pro ciclano, vê tal coisa, se conseguiu ver, conseguiu fazer, tem que estar mandando, tem que estar cobrando as pessoas. Uma empresa inteligente funciona sem isso, funciona liso, as pessoas chegam, sabem o que tem que fazer, vão lá e fazem e pronto. Qual que é a consequência disso? A consequência é que, como não precisa de você em cima o tempo inteiro, mandando, cobrando, fiscalizando, você tem tempo para fazer coisas muito mais importantes, como organizar os processos, criar as rotinas, definir as estratégias, buscar aquelas grandes metas que você definiu lá no planejamento estratégico. Aí você não vai ter incêndio para apagar e você vai ter mais lucro na tua empresa. Isso é uma empresa inteligente. E esse conteúdo, só para esclarecer um pouquinho, esse conteúdo que eu estou trazendo, ele é uma partezinha pequenininha lá que eu retirei lá do Empreendedor Líder. O que é o Empreendedor Líder? É o meu curso completo onde eu ensino empresários a ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não depende do dono para tudo. Esse conteúdo que eu vou trazer agora. Então vamos lá. A verdade é que não necessita pessoas ideais, tá? Não necessita pessoas extraordinárias, pessoas incríveis, pessoas super talentosas, não. Mas tem um tipo de pessoa que precisa sim. Tem um tipo de pessoa que tem que ter numa empresa inteligente, porque senão a empresa inteligente não funciona. E é exatamente isso que a gente vai falar agora, tá? A gente vai falar qual é o tipo de pessoa que você tem que contratar para você ter uma empresa inteligente. Qual que é a característica principal de uma empresa inteligente? A característica de uma empresa inteligente é o seguinte, ó. Ela não precisa do melhor talento que o mercado fornece. Ela não precisa dos profissionais com a maior competência. Ela não precisa das pessoas mais caras. Uma empresa inteligente, ela é regida por processos. Ela tem uma cultura de processos, tá? Vamos lá. O que é processo e o que é cultura de processo? Algumas pessoas distorcem um pouquinho a parada. Processo é eu sentar e escrever. Essa tarefa tu faz assim, ó. Técnico, essa tarefa tu pega a chave de fenda, tu pega alicate, tu aperta aqui, tu ajusta ali. Isso não é processo. Isso é um manual de tarefa, um passo a passo e ó, super válido, tá? Se você fizer manual para tudo na tua empresa, se você fizer checklist, cara, você já dá um pulo. Se você tá lá no 0, você já dá um pulo ali para 4, tá? Mas ainda não é processo. Processo é mais do que isso, tá? Processo é mais do que isso. Processo é você prever a qualidade daquilo. E por qualidade, a gente fala num indicador que vai medir se aquilo está acontecendo ou não. O que é um indicador? É um número. Não é bater o olho e achar que ficou legal ou não ficou legal. Não, é um número que mede. Como que seria esse número? Bom, é para produzir 10 canecas em 1 hora, exatamente igual essa. Logo laranja de um lado, do Empreendedor Líder, logo da Viva Positivamente do outro lado, nas cores da logo, nesse tamanho. Isso é padrão, tá? Então eu vou medir. O cara entregou 9. Cara, tá ruim. Entregou 9 em 1 hora, era para entregar 10. Tá ruim. Entregou 11. Nossa, tá ótimo. Entregou a mais. Isso é padrão. Mas a logo era para ser laranja, ficou vermelha. Cara, tá errado. Mas aonde que tá isso? Tá escrito no processo. Então tá. Isso é processo. Ok, processo. Normalmente o empresário acredita que não, se eu colocar tudo em processo, salvou minha vida. Cara, não salva. Tem mais coisa que tem que acontecer. Tem que acontecer o que a gente chama de cultura de processo. O que é uma cultura de processo? Cultura de processo é quando todo mundo tem ciência que bem feito é muito importante, mas fazer bem feito dentro desse padrão é o que a empresa precisa. Isto é cultura de processo. Uma empresa inteligente tem uma cultura de processo. E por ter uma cultura de processo, o teu colaborador ele chega de manhã na empresa, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe quando ele tem que fazer, ele sabe como ele tem que fazer, ele sabe por que ele tem que fazer. Então você não precisa mandar. Não precisa mandar. Quem é que manda isso? A cultura de processos. A cultura, a sistemática organizacional. Isto é uma empresa inteligente. Bom, dito isso,
Dito isso, que uma empresa inteligente ela se baseia neste princípio, não preciso melhor, eu não preciso mais caro, eu não preciso com melhor currículo, por uma razão muito simples. O que acontece? Para cada cargo, eu tenho lá descrito o que a pessoa tem que me entregar de resultado. Isso é uma descrição de cargos e responsabilidades, algo que eu ensino lá no Empreendedor Líder. Descrição de cargo e responsabilidade. Esta pessoa que vai ocupar esse cargo, o papel dela é fazer esta entrega, é me dar este resultado. Por resultado, eu entendo indicadores que eu meço dentro daquele padrão, ok? Então, para ela fazer isso, para ela me entregar esse resultado, ela tem tais e tais tarefas. Aí o que eu vou olhar? Bom, o que a pessoa tem que saber no mínimo para isso? Eu não preciso comparar se o cara sabe fazer nível 10, sabe fazer nível 8. Não, ele sabe fazer. Bom, ele tem que saber isso, tem que saber aquilo e tem que ter aquela formação, aquele curso, aquele estudo lá. Joia! Esse cara que você vai olhar, bom, ele tem que saber isso, tem que saber aquilo, tem que ter esse estudo, esse curso. Joia! São habilidades mínimas. Se eu pegar esse cara com habilidades mínimas, mas com o requisito que eu vou falar agora, que é a pessoa ideal para uma empresa inteligente, esse cara com a minha gestão de processos, exatamente como eu acabei de explicar até agora, esse cara vai entrar na minha empresa e ele vai dar um resultado nota 10. Por quê? Porque a minha empresa nota 10, ela tem essa gestão para processos, como eu estava explicando agora. Então, ó, vamos lá. Para a cultura de processos funcionar, para a cultura de processos funcionar e para dar inteligência para a empresa, eu não preciso um melhor talento. Eu preciso uma pessoa comprometida. O que é uma pessoa comprometida? É uma pessoa que, como vocês falaram antes, veste a camiseta, pega junto, é dedicada, é proativa. Tá bom, tá bom. Mas como que eu faço para contratar uma pessoa comprometida? Não contrata. Não contrata uma pessoa comprometida. Você pega uma pessoa comprometível, não sei se essa palavra existe no dicionário, mas uma pessoa comprometível que você vai comprometer na tua empresa. Para eu ter uma pessoa comprometível na minha empresa, tem um critério que é ideal, que é o tipo de pessoa ideal que eu preciso contratar. Vamos lá. Que tipo de pessoa é essa? Sem suspense? É uma pessoa que bate com a cultura da tua empresa. Então, cultura, eu vou dar um pequeno resumo, tá? Eu não consigo ensinar a cultura aqui, mas lá no Empreendedor Líder a gente ensina detalhadamente. Mas para te dar um resumo, o que é cultura? Cultura é o jeito de ser da empresa, como a empresa é. Pensa comigo, o país tem uma cultura, né? Você vai para o Japão, a cultura do Japão é diferente do Brasil, totalmente diferente. Vai para os Estados Unidos é diferente, vai para a Europa é diferente, tá? Então, cultura. Cada empresa tem o seu jeitão. Eu tenho que pegar alguém que bata com o jeitão da minha empresa. Que exatamente seria esse jeitão? Seria o teu propósito. Por que você faz o que faz e o porquê. Não é para ganhar dinheiro. Ninguém vai vir trabalhar com você porque você tem uma empresa para ganhar dinheiro. Não é isso não. Existe algo além. O propósito, a gente chama isso de missão. Mas não é aquela missão Miss Universo, aquela frase bonita na parede que muitos empresários têm. E aí se pergunta para o empresário, ninguém sabe o que é aquilo. Então não é aquilo. Missão é o propósito, é os porquês. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a visão, onde nós queremos chegar. A pessoa tem que ver sentido naquilo ali para ela. Se ela não vê sentido no porquê a empresa faz o que faz, se ela não vê sentido onde a empresa quer chegar, é difícil. A outra coisa que faz parte da cultura são os valores. É o que para nós é importante. Então, se a pessoa não tem afinidade com esses valores, cara, não vai rolar. Esquece, não funciona. As pessoas na tua empresa, elas têm que se sentir parte. Elas não têm que olhar e pensar assim, eu sou mais um. Se o cara pensar, eu sou mais um, eu tô aqui só pelo salário, eu tô aqui para chegar às 18 horas e vou embora, eu tô aqui, mas o chefe nem olha pra minha cara, cara, tá errado. Tá errado. Essa pessoa não vai te dar resultado. Então a pessoa tem que se sentir parte. Eu faço parte disso. Nossa, aqui eu tenho orgulho. A nossa empresa tem esse propósito. A nossa empresa vai chegar lá e eu vou estar junto com isso, cara. Você vê que legal, eu vou ajudar a construir isso. Mas vamos lá. 3 coisas que tem que acontecer para contratar uma pessoa comprometível. Uma pessoa que possa se comprometer. Primeira coisa, eu tenho que gerir a minha empresa por processos. Começa por aí. Gerir para o processo. Tem que ter a cultura de processo disseminada na minha empresa. Esta é a primeira coisa. Você tem que contratar as pessoas
Olha só, você não para de contratar talento, você vai contratar pessoa. Contrata a pessoa. Tem que contratar muito mais a pessoa do que o profissional. Então, a hora de você entrevistar, você tem que estar focado na pessoa. Quem é a pessoa que eu vou contratar? É esta, então tá. Entendi quem é a pessoa. E aí você vai tornar essa pessoa, vai ambientar ela com a cultura da tua empresa. Esses são os 3 passos. Gerir a empresa por processo, contratar com foco no ser humano e não só no profissional, e ambientar essa pessoa com a cultura da tua empresa.